refletindo, vindo de trás para frente no que você disse, pegando primeiro a questão do antropomorfismo linguístico da Bíblia, que é quando a Bíblia, não tendo expressões, atribui a Deus expressões humanas e sentimentos humanos, que é o que a gente vê toda hora, sim, no Velho Testamento especialmente. Está cheio de antropomorfismos psicológicos, linguísticos, atribuindo a Deus sentimentos humanos pela ausência total de possibilidade descritiva do que seja o sentir divino sobre aquilo. Então, o desgosto, a tristeza de Deus vira ódio. A tristeza de Deus se transforma em arrependimento, e o Senhor se arrependeu de haver criado o homem, como uma reflexão tardia, uma humanização de Deus, um antropomorfismo, dá uma forma humana ou um sentimento humano a algo que é absolutamente indizível. E o Velho Testamento está carregado disso. E a segunda coisa, também à luz do que você falou, tem a ver com o paganismo da natureza divina, que essa ideia de Deus ama e Deus é amor, mas odeia também, cria na imagem, na visão, na percepção que as pessoas passam a ter de Deus. Essa é a primeira coisa, que distorce tudo, e você mergulha outra vez num Deus pagão, que é aquele Deus a cuja imagem e semelhança eu me torno quando eu amo apenas os que me amam, saúdo os que me saúdam. Como Jesus ensinou. O Pai, todavia, não é assim. E vocês têm que ser filhos do Pai, que faz vir sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos também. Assim é meu Pai. Então, se vocês amarem os iguais, que Deus é esse? A pergunta de Jesus serve para Deus também. Se o meu Pai é assim como vocês, eu pergunto, que Pai é esse? Se vocês chamam de meu Pai um Deus que é como vocês, que só ama os que amam vocês e aborrecem os que são diferentes de vocês, então eu pergunto, que Pai é esse que vocês construíram para mim? Pergunta Jesus. Porque o meu Pai não é assim. Como ele disse o tempo todo, da vingança. O que é a vingança? Senão um estado de ódio premeditado, contínuo. Quando ele diz, não sejam assim, porque meu Pai não é assim. E quando ele o fizer, ele tem a prerrogativa de o fazer, como diz Moisés em Deuteronômio e Paulo repete em Romanos 12. Ele tem a prerrogativa de o fazer porque somente ele pode irar-se sem pecar. Somente ele tem o poder da ira, que não é pecado. Nós não sabemos nem o que é a ira divina, porque a nossa ira é pecado. A nossa ira é violência, a nossa ira é ódio, a nossa ira é vingança, a nossa ira é desforra, a nossa ira é troco. Então a gente não sabe nem o que é a ira de Deus. Eu não sei nem o que é o amor de Deus. Eu tenho lampejos do amor de Deus, que é o que me salva, que é o que o Espírito Santo infunde em mim. Ele é o Espírito do amor, não é o do ódio. Mesmo sendo o Espírito do amor, eu tenho só lampejos do amor de Deus. Como é que eu vou ter a pretensão de saber alguma coisa sobre a ira de Deus? Se Deus só se revelou a mim com ira na manifestação do seu amor me curando. Tudo que eu conheço da ira de Deus é amor também. É disciplina para o meu bem, para a minha salvação, para o meu tratamento, para a minha regeneração. Tudo na minha vida. E na história humana também. Tudo que eu vi da ira de Deus foi para regenerar. A começar do dilúvio, como uma grande manifestação da ira de Deus, para quê? Para salvar, para preservar.
A ira de Deus é a expressão extrema do amor como preservação da vida. Ainda que isso implique em disciplina, e essa disciplina de Deus sempre é para a vida, e quando ela não for para a vida, ela vai acabar se transformando no fim de tudo em extinção, ou seja, não ser, do que ser em estado eterno e eterno e eterno e eterno de ódio pelo ódio, no ódio pelo ódio, da treva pela treva. Chega uma hora em que o amor de Deus, que é ilimitado no seu ilimite mesmo, joga essas coisas no lago de fogo e elas mergulham em extinção. Já não haverá memória delas também. Mas depois, e tinha-se que viver todavia todo esse processo de todas as extravagâncias da liberdade da consciência para se formar uma consciência que tenha crescido tanto, que tenha realizado e compreendido o significado absoluto do amor, o que só seria possível através da experiência da contradição, que é o que a gente vive. A gente experimenta a experiência da contradição, do choque, do embate, para aprender o significado do amor. Vai chegar um dia em que tudo isso vai estar em todos. E aí a morte e o inferno serão eliminados. E a última coisa que eu queria dizer sobre o que você falou, sobre esse espírito, tem a ver com o seguinte: as pessoas não conseguem responder a uma única pergunta. Quem já viu Jesus falando o evangelho daquele jeito? Alguém já ouviu uma pregação de Jesus daquele jeito? E olha que Jesus chamou gente de filhos do diabo. Mas veja em que contexto, como ele chamou. Involucrado pelo quê? Era uma doutrinação. Era uma doutrinação. O cara foi honesto o suficiente a ponto de dizer: foi isso que vocês ouviram todos os pregadores sérios pregarem antes. É verdade. Mas era uma doutrinação. Eles não estavam falando de Jesus, eles estavam vendendo o pacote da salvação e o pacote do juízo, fazendo teologia sistemática baseada em alguns textos do Velho Testamento e alguns outros de Paulo e do Apocalipse. Mas é teologia sistemática, uma construção. Como é que Jesus fala o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo? É uma doutrinação? Bom, eu não acredito que ninguém tenha pregado o Evangelho melhor do que Jesus. Então, o que Jesus ensinava? Como é que Jesus encontrava as pessoas? Isso é Evangelho. Qual era o encontro de Jesus? Ele ensinava o Evangelho. A gente, por exemplo, leu no Sermão do Monte uma boa mensagem do Evangelho. Que ele era um ensino. Era com isso que Jesus perdia tempo, e não gritando em cima dos montes: olha o inferno, olha o inferno. Não, ele estava tirando... É só olhar para Jesus. Jesus é o melhor pregador de Jesus. É o melhor pregador do Evangelho. Olha o que Jesus pregou. Em que espírito. Olhem com que atitude. E olhem como ele tocou, como ele curou, como ele foi tocado, como ele se misturou, como ele se compadeceu, como ele entrou onde ninguém entrava. Olha a atitude. Olha o jeito, olha o gesto, olha o modo. Aquilo é Evangelho. Isso é Evangelho, é Jesus. É só isto. O resto é doutrinação. Doutrinação, gente. Raramente a gente tem ouvido pregação do Evangelho. Na maioria das vezes você ouve doutrinações. Pregação do Evangelho é o ensino de quem Jesus era, de como Jesus tratava as pessoas e como Jesus ensina a gente a tratar o próximo, como Jesus ensina a gente a ser gente. Essa é a mensagem de Jesus. E ele era a interpretação dessa mensagem, vivendo o que ele vivia. Isso é Evangelho. O resto é doutrinação. Tudo que Paulo disse foi para reforçar esses significados. Só que pensados fora do contexto, eles se transformam em qualquer coisa que eu queira, com as ênfases que eu queira, diminuindo o significado do Espírito, da graça. Às vezes mantendo aqui e ali um lampejo de verdade, mas é a verdade besuntada pelo espírito do engano, de uma sistematização bem intencionada, mas sem a piedade do amor na graça e sem o olhar único e absoluto de que Jesus
é a nossa única chave de interpretação da palavra escrita e da palavra de Deus na vida. O que é como Jesus é como Deus. O que não é como Jesus não é como Deus. Veja quais são as ênfases de Jesus, são as ênfases de Deus. Veja quais não são as ênfases de Jesus, você vai aprender quais não são as ênfases de Deus na vida. Minha gente, ou então Jesus é o quê? Ou Jesus veio aqui, Deus se encarnou, teve chance de mostrar tudo que é essencial, mas não mostrou, não. Deixou para a gente construir uma bagaça danada depois em contradição com o Espírito dele e que a gente tem que engolir assim mesmo, porque é uma contradição. Deus é amor, mas sistematicamente ele odeia. Então, basicamente, o que eu queria dizer, ressaltando algumas das coisas que você disse, são essas três aqui. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida para a gente entrar no chat, mas me ocorreu aqui enquanto você falava. Você acha que essa resistência, e existe claramente uma resistência por parte de boa parte de lideranças evangélicas, especialmente, e os membros, em relação ao amor incondicional de Deus, está ligado ao fato de que, a partir do momento em que eu reconheço o amor incondicional de Deus, ele destrói as condições que eu coloco para que as pessoas coloquem a luz do seu amor. Claro. É controle, no fim das contas. E o amor incondicional de Deus é de Deus, e Deus é que sabe como ele expressa o seu amor incondicional. Mas que o amor dele é incondicional, Olha, eu vou dizer uma coisa que o pessoal vai ficar chocado ali, mas Deus continua amando aquele ente que um dia foi filho dele e que desejou ser o antifilho dele, que é o diabo, Satanás. Aí os irmãos vão se arrepiar. Vai dar vídeo no YouTube. Caio fala vai que Deus ama o Caio. Ama. Agora, ele não brinca. E ele sabe no que esse filho se tornou totalmente. Deus conhece o diabo mais do que o diabo. O diabo ainda está se conhecendo. Mas Deus conhece o diabo. As coisas profundas de Satanás, só Deus conhece. O diabo leva cada susto quando ele vê que Deus enxergou ele antes dele mesmo. Deus sabe. Deus conhece. Agora, Deus é verdade, é justiça, é luz, nele não há treva nenhuma. Quem quer que escolha viver em treva, vai viver como treva, porque escolheu viver como treva. Cada um vai fazendo a si mesmo nas escolhas que vai fazendo. E o nosso juízo nós mesmos plantamos. Por isso a medida é essa: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medides vos medirão, com a medida com que julgardes vos julgarão. Esse é o princípio dos juízos. Porque Deus não pede de ninguém nada que ele não tenha dado, segundo aquilo que ele mesmo classifica como luz, que é entendimento, não como uma informação, que é exterior. Mas e aí, brother? Caião, chat polêmico. Né? Mas eu sabia. Tem um pessoal descendo a lenha, não sei o quê. Não tem problema, brother. Vamos começar com a lenha para acender o fogo depois? Vamos, já tem fogo aqui também. Então, falar em fogo, tem um cara que fala do fogo. Fala assim: você acha que Deus não está com ódio de você, Caio? Tirando tanta gente da igreja? A Bíblia diz para você amarrar uma pedra no seu pescoço, Caio, e se jogar no fundo do mar. Você escandaliza o evangelho, tirando as pessoas da igreja. Ele me dá um poder que eu não tenho. Você sabe que Deus não tem sentimentos igual a nós. É justamente por isso. Mas uma coisa você sabe: o que você está fazendo, cara, é desviar muita gente do evangelho. Peça perdão a Deus. Muda seu caminho. Senão seu futuro será enfrentar a ira do Senhor, Caio. Tem muito crente da minha igreja contaminado por você. Mas oro todos os dias que você experimente a verdade, pois você está longe dela. Amém. Caixa alta do Facebook. Amém. Eu estou longe, eu estou todo dia crescendo na verdade. Mais e mais. Ore por mim, é isso mesmo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. É verdade.
Você sabe que a ira do Senhor é real, Caio. Ele para aí. Eu sei, eu acabei de dar testemunho. Usando a minha história pessoal aqui. Sim. Como eu sei que a ira de Deus é real. Para aí. Eu também. Você parou aí? Claro. O que eu vou dizer além disso? É possível não olhar com misericórdia, né? Eu vou ficar o quê? Dizendo um nível de entendimento, muito carinho, mas por assim, essa é um reflexo. O nome dele é pastor que não teme a verdade. Isso. Mas assim, me Deus dá às vezes abençoe tristeza. o pastor. Me dá tristeza de ver tão longe ainda, de entender que não é uma guerra de tirar a gente da igreja, botar a gente da igreja, falar mal do pastor. Não é isso. Contradizer versículos. Ninguém está falando nisso. A gente está falando de algo real. Deus é amor, é essencial. Agora, mas já ele, isso. por exemplo, o pastor que não teme a verdade. Falar que Deus é amor gera ódio, desculpa. Ele está estribuchando, coitado. Tudo que ele falou aí é medo que ele está tendo da verdade. É agonia da verdade. Ele está em estado de agonia da verdade. Está mexendo com toda uma estrutura que ele tinha construída, pedrinha por pedrinha, seminário, teologia sistemática, escola dominical, ensino, doutrinação, tudo que ele fez e que ele faz. Aí de repente chega e puf! Tira da tomada. Tira o negócio. Aí ele fica nesse estado, né? E quando ele para, ele começa a ouvir, o coração dele dá razão. Ele não sabe nem por que tem uma coisa dentro dele que dá razão. E porque essa coisa dá razão, ele chama isso de diabo, de demônio, de tentação dentro dele. Aí ele fica brigando contra isso e me escreve. Porque ele está nessa agonia aí dentro. E fora a perda de controle de os membros da minha igreja são contaminados. Eles não ouvem mais eu dizer, olha, se você não vier domingo que vem, Deus vai te punir. Se você não der o dízimo do migrador, vai. Eles deixam de ouvir isso e eu perco o controle, isso também me gera revolta. Isso aí assumindo qualquer outra motivação. Eu estou partindo do pressuposto de que a motivação dele já é a melhor possível, de que ele veio aí saber o que os membros da igreja estão ouvindo e está em conflito, está angustiado. Então, que o Senhor cuide dele com todo o amor que o Senhor tem por ele. Ele é um filhinho amado do Pai. Amém. O que mais, meu? Outra, pode bater em mim que eu estou tranquilo. como chama o chicotinho que ele fez? Azorrague. 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 Gostaria de colocar uma citação na Conferência Fiel 2012 do pastor fulano de tal. Não, pode citar, já que vai ler a citação. Tá bom. Do pastor Solano Portela. Conheço. Na sua pregação. Solano foi ovelha do meu pai. Foi ovelha do Foi lá em Manaus, foi presbítero lá em Manaus. Durante alguns anos, o Solano. E meu pai tinha muito amor por ele e lamentava muito. O papai amava muito o Solano. E dizia, meu filho, infelizmente, ele é sincero mesmo, ele tem zelo de Deus, mas com um entendimento todo legalista, todo de um hipercalvinismo fechado e fatalista, que dói meu coração, mas ao mesmo tempo em que eu vejo que ele é um homem bom, bem intencionado. Foi o que Paulo disse em Romanos 10, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Pode ler.